e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Assentai-vos, por gentileza. Creio eu, irmão, que esse é o projeto de vida vitoriosa mais diferente de todos. Atípico. Certamente, ninguém imaginava que o ano de 2020 seria da forma que foi. Que estaríamos cerceados de estar na igreja. Sobretudo pessoas que gostam de culto, de aglomeração, que gostam de vigília, que gostam de congresso. Nós, em 2019, estávamos projetando um ano extraordinário, em todos os aspectos, em todas as áreas. E assim começou o ano. E de uma forma súbita foi mudando. Tem gente aqui que conviveu com pessoas há anos e não vai conviver mais. Se a gente olhar para o sentimento de perca e de perda de muitos, é irreparável. Até mesmo nós da igreja, principalmente nós da Assembleia de Deus, que convivemos com alguns ícones da história da igreja, que estávamos acostumados com as suas ministrações nos púlpitos e de alguma forma vendo-os nas convenções, não vamos conviver mais com essas pessoas. Começamos um ano numa incerteza muito grande. Estamos diante de um ano que é incerto. Muitas pessoas estão apreensivas diante das notícias ruins, das desinformações. E mais do que nunca precisamos ser resilientes diante de uma crise tamanha dessa. Sermos resilientes perante os problemas que de alguma forma nos bombardeiam. Diante de problemas incertos e de momentos que a gente não sabe o que será. Mas uma coisa é certa, o Deus dessa igreja e o Deus da tua vida já tem a história desse ano desenhado para mim e para você. O texto que eu acabei de ler trata disso. Sofrimento e vida cristã, ele anda de forma junta, faz parte da nossa experiência. Eu não sei onde na história da igreja que mudou a visão da igreja sofredora para a igreja triunfante, em uma visão de uma teologia de prosperidade, em que a gente vai triunfar sempre na vida, mas que o sofrimento faz parte da vida. E o sofrimento, ele não vem para que, de alguma forma, a gente seja humilhado por ele, mas o sofrimento na vida cristã, ele veio sobre nós, para gerar em nós experiências extraordinárias e sobrenaturais. Se você parar para analisar todos os homens e mulheres de Deus que sofreram, que foram experimentados, que foram atribulados na vida, foram pessoas que tiveram também em contrapartida experiências sobrenaturais com o eterno. Talvez Deus gerou um momento de pandemia, um momento de crise, um momento difícil para que a igreja se voltasse para Ele. Para que nos voltássemos para Ele de uma forma mais contrita, para que fôssemos capazes de pedir perdão pelos nossos pecados, confessando os nossos pecados e os pecados da nossa família, para dizer para Deus que Ele não perde o controle, por mais que os prognósticos, por mais que as projeções sejam ruins, Ele ainda tem o melhor para a igreja dEle. E ninguém melhor que o apóstolo Paulo. Se a gente for olhar a trajetória do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo foi um dos homens que mais sofreram na vida.
Foi um dos homens que mais conviveu com esse sofrimento. Mas se a gente parar para analisar, foi um dos homens que mais teve experiência com Deus no decorrer do caminho. Nós temos um afã de dizer que quando estamos sendo provados, estamos em pecado, estamos em erro, estamos em falha. Mas se você parar para analisar, quando Jesus ele sai do seu batismo e é transportado pelo Espírito para estar no deserto de Jericó, para fazer aquele jejum de 40 dias e 40 noites, ele foi para ser tentado. Jesus estava em jejum, Jesus estava em oração, mas o acusador estava diante dele sempre. Quando eu olho para esse texto que eu acabei de ler, no primeiro verso, eu quero colocar com você aqui os contrapontos propostos por cada versículo que eu li. E o primeiro é de homem exterior e homem espiritual. Nós sabemos que somos feitos de matéria, temos um homem externo que degenera, que envelhece, uns com os sinais do tempo melhoram, outros vão piorando um pouquinho mais. Tem gente que, eu estava olhando umas fotos minhas de 10 anos atrás, eu estou melhor hoje do que 10 anos atrás. Eu foi rejuvenescer, eu passei por um processo de transformação física. Mas com outros não são assim. Tem pessoas que a cada 10 anos você olha para ela tem uma mutação abrupta. Você olha para ela, é totalmente diferente. Eu fiquei alguns dias sem ver a minha mãe, e quando eu fui em Minas, agora esses dias, visitar a minha mãe, eu fiquei assustado, por causa de uma diabetes, que ela teve a sua mudança física. O tanto que ela estava magra. Eu sempre convivi com a minha mãe, bonita, com aquela aparência, agora eu vejo uma mulher que estava em rugas. Esse é o processo daquilo que é o homem externo. Esse homem externo, ele tem prazo de validade, ele tem um tempo determinado. Por mais longeva que seja a sua vida na terra, um dia a gente vai morrer. Essa estrutura física, ela não é eterna, ela vai voltar para o pó de onde ela veio. E por isso que o texto vai dizer, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova. A primeira coisa que Paulo coloca nesse versículo é a questão de não desanimar. Eu tenho certeza que tem muita gente que está começando o ano desanimado. Perdeu tanto na vida, perdeu pessoas queridas, portas se fecharam. Se a gente olhar o preço no supermercado, está estarrecedor. Fazer uma compra de R$500, você não consegue comprar as mesmas coisas. Então isso é presságio de que haverá momentos difíceis, que haverá ainda momentos instigantes. Eu queria subir nessa tribuna e pregar para vocês uma mensagem, dizer, vai dar tudo certo. As coisas vão acontecer, vai fluir, em fevereiro tudo está funcionando, em fevereiro está muito bom, mas essa não é a realidade. Em tempos, Deus trata com o povo, Deus trata com a igreja, Deus trata com a nação, e nós como igreja não estamos entendendo Deus falar conosco. Diante da pandemia, o que teve de gente que nunca mais voltou para a igreja? Diante da pandemia, no fechamento do templo, então subentendia que a vida cristã dessa pessoa resumia-se apenas com o congregar, com a reunião ordinária no templo, e que essa pessoa não desenvolveu uma vida espiritual em casa, porque crente que tem vida de altar dentro de casa não desanima. Crente que tem altar no quarto não desanima. Crente que lê a palavra de Deus não desanima. Crente que está conectado no céu não desanima. Crente que entende a linguagem de Deus não desanima. Crente cheio do Espírito Santo de Deus não desanima, apesar das circunstâncias adversas. Apesar que os presságios sejam difíceis, mas eu quero te dizer uma coisa,
que o crente que é fiel, ele crê na marca de Deus dentro da sua casa. Que Deus vai guardar a tua casa e vai guardar a tua família, porque você é fiel. Você sendo fiel, pode dizer: eu não vou desanimar, por mais que o prognóstico seja ruim, por mais que a notícia seja terrível, eu não vou desanimar, porque eu estou em pé na presença de Deus. A última vez que eu preguei aqui, eu preguei sobre que Deus não se move por sentimento, mas Ele move por princípio. Crente que está debaixo do princípio não desanima. Ele está olhando, não é um processo. O meu Deus não perdeu o controle. A notícia é ruim, mas o meu Deus é o Deus do céu. A notícia é ruim, mas o meu Deus é o Deus provedor. A notícia é ruim, mas é o meu Deus que abre porta onde não tem porta. A notícia é ruim, mas Ele guarda até no deserto mais causticante da existência. Eu sirvo a este Deus. Isso é fidelidade, é estar debaixo da mão, é ter a consciência que Deus não perdeu o controle, e você andando em santidade, cumprindo os princípios da palavra, você não vai ser envergonhado, não vai passar pela tribulação. Vamos estar na tribulação, mas guardado pela mão do Todo-Poderoso. Ele não vai te arrancar dos momentos difíceis, mas Ele vai passar contigo nos momentos difíceis da vida. Ele não vai acalmar a tempestade, mas Ele estará contigo no barco. Segundo ponto que eu vejo: o homem exterior se corrompe. E essa é a degeneração do próprio corpo. Esse corromper aqui, eu já preguei isso aqui em uma outra oportunidade, não é a questão moral do homem. Se corromper no sentido moral, em que ele perdeu os seus atributos morais e passou a se tornar uma pessoa imoral, iníqua, não. Aqui é a degeneração da própria vida, do corpo. As transformações pelos ciclos que a vida tem. Se você analisar a sua vida em ciclos de 5, ciclos de 10, ciclos de 20, ciclos de 30, você vai perceber que a gente tem mudanças hormonais. A gente que vai chegando perto dos 40 vai perdendo a musculatura, porque o índice de testosterona nosso vai abaixando. Vamos perdendo massa muscular, e isso faz parte da vida. Você pode olhar para qualquer atleta, o Vitor Belfort, aquele que lutava no UFC, quando ele tinha 28 anos, 19 anos, era todo bombado, mas quando chegou a 40 anos, ficou chulado. Você olhava para ele, era chulado, estava todo trincadinho, mas era chulado, não era mais aquele homem grande. Por causa de quê? O tempo chegou. O tempo leva de nós aparência, colágeno, melanina, faz parte. Isso é a degeneração. Também podemos ser marcados no corpo exterior pelas diversas experiências que a gente tem na vida, pelas demandas que a gente tem na vida, pelo sofrimento causado pela vida. O que tem de pessoas que têm o corpo marcado por causa de experiências, acidentes, momentos instigantes. Aqui eu abro um parêntese e falo de mim mesmo. Durante 2020, eu devo estar entre o grupo das pessoas que mais perdeu. Perdi bastante. Foi um ano terrível. Um ano massacrante. Um ano que em todos os aspectos me golpeou. Dentro, fora. Mas em momento algum, eu perdi aquilo que era mais precioso em mim, que era a minha comunhão com Deus, a minha vida com Deus. A vida pode marcar o meu corpo, mas não pode roubar a minha essência.
A vida pode me surrar com seus golpes mais terríveis, mas aquilo que está dentro de mim não pode ser atingido pelas circunstâncias da vida, está intacto porque veio dele. Foi tão difícil esse ano que, chegando no finalzinho do ano, eu quase morri, irmão. Há uns 15 dias atrás, eu estava indo para Curitiba. 50 quilômetros para chegar na Regis Bittencourt, no município de Campina Grande do Sul. Tem uma curva, meu carro deslocou a roda traseira, perdi o controle na curva. Uma curva terrível, perigosa. O carro começou a rodar na pista. E é um carro, e uma pista que toda hora passa carreta. E rodando, sabe qual que foi o meu pensamento? Me deu uma calma ali dentro daquele carro rodando, que eu pensei que nem era eu. E eu comecei a clamar: Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Na hora que eu falei a terceira vez, Espírito Santo de Deus, o carro parou e ficou no acostamento. Na hora que o carro parou e ficou no acostamento, desceu uma carreta a toda velocidade. As circunstâncias podem marcar o nosso corpo. As circunstâncias podem ferir o homem exterior. A circunstância pode machucar o homem exterior, mas as circunstâncias não têm poder sobre o homem interior que habita em você. Paulo, mais do que ninguém, ele fala das suas experiências, que o sofrimento sobre ele não o diminuiu, mas fez com que ele tivesse mais e mais experiência com o Pai Celestial. Mas o outro contraponto é: o homem interior se renova de dia em dia. As demandas da vida podem marcar a sua carne, mas gera em você experiências espirituais indescritíveis. Quando a gente está sofrendo, a gente está orando. Quando a gente está sofrendo, a gente está buscando. Quando a gente está sofrendo, a gente entrega nas mãos de Deus. Quando a gente está sofrendo, a gente ouve a voz de Deus. Quando a gente está sofrendo, a gente se entrega mais na presença de Deus. As experiências espirituais são maiores, a sensibilidade com o mundo espiritual é maior, a gente tem mais sensibilidade à presença de Deus. Quando a gente vem num culto como esse, a gente não fica aqui como um mero espectador, mas a gente consegue conectar-se com o ambiente, consegue sentir a presença de Deus. Uma vez, um amigo meu viu um grande pregador pregando, uma eloquência descomunal, uma inteligência fora do comum, uma neurolinguística perfeita, uma oratória limpa, uma boa dicção. E aquele amigo experiente, já um pastor antigo, de lida, com mais de 40 anos de ministério, ele olhou e falou assim: o pregador prega bem, mas falta alguma coisa para ele. Está faltando alguma coisa na vida do pregador. A única coisa que faltava na vida do pregador era experiência. Não passou pelo sofrimento. E só quem passou pelo sofrimento consegue ter empatia com o sentimento de quem está sofrendo. Quando alguém olha para o seu sofrimento e te vê de forma indiferente, é porque essa pessoa não entende sofrimento. Quando alguém olha para a tua dor e te vê de forma indiferente, porque essa pessoa não conviveu com a dor. Porque a dor gera em nós empatia para quem está sofrendo. O olhar de Jesus era de misericórdia para quem sofria, para quem precisava de cura, de regeneração e de transformação. No período mais difícil de Israel, cativos nas margens do Quebar, na Babilônia, Deus manda o profeta Jeremias escrever uma carta dizendo: eu bem sei o sentimento que eu tenho a vosso respeito.
E é sentimento de paz, é sentimento bom, para vos dar um fim, um destino, para dar esperança para vocês. É impossível uma pessoa que está conectada em Deus não passar pela seara do sofrimento sem ter um crescimento na vida espiritual. É impossível alguém não passar pelos desertos, das lutas, das provas, das tempestades, das provações, e não ter, de alguma forma, um crescimento na vida exponencial, espiritualmente falando. Tem alguma coisa errada se a espiritualidade dessa pessoa não cresce. Tem alguma coisa errada se as experiências espirituais dessa pessoa não aflorescem. Porque a contrapartida das demandas do sofrimento no corpo, nesse homem exterior, na continuidade de lutas, é gerar em nós uma espiritualidade que cresce dia a dia, é uma experiência crescente. Se a gente olhar esse verbo no original grego, ele está num presente contínuo, ele está dizendo, você vai crescendo, vai gerando, vai tendo, dia a dia, é uma renovação que acontece de forma progressiva, vai sentindo dia a dia, tempo a tempo, vai crescendo, vai tendo mais a presença de Deus na vida. Segundo ponto que a gente está para analisar é o verso 17, que fala da transitoriedade das tribulações, a eternidade da glória de Deus. Olha o que o verso de número 17 vai dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Se a gente fosse analisar o versículo humanamente falando, a gente ia colocar a tribulação como algo pesado, porque tribulação oprime, é um peso terrível, é um fardo terrível, está sendo atribulado. Mas o apóstolo está colocando, não, ela é leve. E além dela ser leve, ela é momentânea. Ela não é algo eterno. Ela é algo que acontece por um período de tempo. Se a gente parar para analisar, estamos diante de um paradoxo. De algo que coloca a gente para pensar um pouco. Como que é leve um momento de perca, em que o pai perdeu o filho, a mãe perdeu o filho, em que o cônjuge perdeu o esposo ou a esposa, depois de anos, de uma vida boa, de um matrimônio feliz, de uma cumplicidade grande, e você virar e falar, isso é leve. E além de ser leve, é momentâneo. Não é eterno. A gente vai perceber de uma forma que tem coisas que estão muito além do nosso entendimento. De termos uma explicação lógica, mas é como o apóstolo Paulo fala, o evangelho é loucura para aqueles que são incrédulos. Nesse mesmo texto ele vai dizer que o príncipe deste século, ele cegou o entendimento, para que as pessoas não venham entender. O que tem de pessoas que, para não sofrer, escolhem o caminho do pecado, não entendendo que o prazer do pecado é momentâneo. O que Paulo está querendo dizer nesse texto, que embora a tribulação ela doa, ela é momentânea, porque a tribulação é a renúncia que eu tenho para receber algo que é eterno e que tem peso.
Mas o que tem de gente que burla isso, que vive uma vida de facilidade, que não carrega peso algum do sofrimento e tenta driblá-lo, dizendo isso aí é religiosidade, e vai vivendo a vida de forma desvairada, sem acumular nenhuma experiência de sofrimento, mas vivendo de forma dissoluta. E aqui eu abro um parêntese dizendo como que eu quero colher coisas maravilhosas e eternas se eu tenho plantado só coisas temporais, como o pecado, como a satisfação da minha carne. Porque muitas vezes as tribulações que nos vêm, ela está baseada na renúncia da vida de santidade que a gente tem que viver, nessa luta contínua pela santificação, de não compactuar com o pensamento mundano, de não se compactuar com aquilo que rege este mundo, para andar na contramão do pensamento das filosofias atuais. E para a gente ser bem aceito, a gente se torna um comum, no sentido de que tudo está bom, tudo está certo, tudo eu posso fazer, e não entendendo que isso é algo transitório, é algo que é daqui. A visão que Paulo está implantando é que a nossa visão, por mais que passemos por aqui, no momento de muita tribulação e dor, está nos levando para algo que transcende a essa vida. O objetivo da vida cristã é te fazer viver além disso aqui. Por isso que a gente renuncia ao pecado. Por isso que a gente renuncia o pensamento do mundo. Por isso que a gente às vezes é taxado de quadrado, careta, que a gente não pensa igual todo mundo, porque quem anda no erro não consegue entender de coisas eternas. Pessoas que vivem debaixo do erro não conseguem entender que além dessa vida tem uma outra vida. Ele pensa apenas aqui, ele vive apenas pelo prazer daqui, ele sente apenas aquilo que tem aqui, mas aqui é transitório, é momentâneo, vai passar. Mas aí ele vira e fala: produz para nós um peso eterno, de glória, muito excelente. Deus tem um projeto para a igreja além de viver aqui. Deus tem um projeto para a tua vida além do que essa vida aqui. Ele quer que você fixe os olhos para a glória, e isso tem peso para a nossa vida, porque isso nos promove para além dessa vida aqui, para além deste sofrimento aqui, para além desse pensamento aqui. É que a gente tenha desejo de estar mais na presença de Deus. É fazer como Moisés, no Êxodo 33, verso 18, depois de ter visto a mão de Deus e não se contentado apenas com a mão de Deus, ele vira para Deus e fala: rogo-te e peço-te que me mostre a tua glória. É isso que tem peso. Viva para a glória de Deus, adore para a glória de Deus, renuncie para a glória de Deus, larga o pecado para a glória de Deus, deixe esta vida devassa para a glória de Deus, corrija o teu filho para a glória de Deus, não aceite o pecado na tua casa para a glória de Deus, porque produzirá um peso eterno. Essa pandemia, ela tem deixado um legado, e o legado que ela tem deixado é que a gente
tem que viver de forma mais intensa. E já que é para viver de forma mais intensa, que possamos ser intenso para a glória de Deus, na presença de Deus, na casa de Deus, fazendo a vontade de Deus. Porque hoje eu posso estar aqui, amanhã eu não posso. Hoje eu estou aqui ministrando, amanhã eu não sei se eu estarei. Então, já que tem que viver intensamente, viva intensamente para a glória de Deus. Deixe de ter esse namoro escandaloso, deixe de ter essa vida de trapaça, deixe de ter essa vida de esperteza, deixe de ter essa vida dúbia e passa a ter uma vida íntegra na presença de Deus, sincera, para a glória de Deus, e comece a profetizar na tua vida. Eu, a partir de hoje, 2021, será o ano que eu viverei para a glória de Deus. Eu estarei debaixo da presença de Deus, eu farei diferente. Porque está chegando um tempo que só vai ficar quem é forte. Está chegando um tempo que só vai ficar quem tem objetivo de céu. Está chegando um tempo que só vai ficar os verdadeiros adoradores. Está chegando um tempo em que seremos confrontados. Está chegando um tempo que a sua fé vai ser questionada. Está chegando um tempo que ficaremos privados. E aí a gente vai ver de fato a diferença entre o justo e o ímpio. Para quem veio aqui como um protocolo e quem vem aqui para a glória de Deus. Para quem vem aqui para passar tempo, mas quem vem aqui para a eternidade é diferente. Tem crente que veio para passar tempo, mas tem crente que veio aqui para a eternidade, e o crente que veio para a eternidade, ele está na presença de Deus. Então adore o Deus dono dessa casa. Porque tem gente que entrou aqui hoje porque o pai pediu, insistiu para vir. Tem gente que entrou aqui hoje por causa de um protocolo social. Tem gente que entrou aqui hoje para passar tempo. Mas tem aqueles que entraram aqui hoje, nesta noite, para viver a eternidade, para a glória de Deus, para estar na presença de Deus eternamente. É esse povo que vai romper 2021. É esse povo que vai continuar vencendo. É igual aquele que fala assim: eis que surge um povo forte, revestido de poder. Não é assim. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a... eu perdi a letra. Perdi o tom. É esse povo. É esse povo que vive para a glória de Deus, que está aqui para a glória de Deus, que anda pela glória de Deus, e é esse povo que vai vencer para a glória de Deus. A última lição do texto é outro contraponto, a visão daquilo que é temporal e a visão daquilo que é eterno. Olha que o verso 18 vai dizer: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Onde está a tua visão? O que você está enxergando nessa crise? Vivemos pela fé para a glória de Deus. Essa fé naquilo que é campo do subjetivo é acreditar naquilo que é invisível, como o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ele falou. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, de se veem. Eu não vejo o milagre, mas eu acredito que ele vai acontecer na minha vida. Eu não vejo Deus mudando a situação com o meu olhar, mas eu sei que a mão dele está agindo. Eu sirvo um Deus que é invisível. Quem já viu Deus? Quem já esteve na presença de Deus e viu Deus? Mas a gente acredita piamente em Deus.
A gente acredita que Ele é o Deus dessa igreja. Você só veio aqui hoje porque você acredita nesse Deus invisível. Você só saiu da sua casa e está fazendo esse projeto de vida este ano porque você acredita no Deus que é invisível. Você acredita num Deus que você não toca, mas Ele te toca. Um Deus que você não vê, mas que Ele te vê. Um Deus que você sente Ele quando está em adoração. É o Deus que te enche, que te projetou, que te fez, que te conhece nos mínimos detalhes. Aquilo que se vê é notícia ruim. Você liga a Globo, 1.000 pessoas morreu de Covid. E não é 1.000, porque junta a cada 3 dias, 300 num dia, 400 do outro. Mas não morreu 1.000 num dia. Não foi 1.000 pessoas mortas num dia. É o juntamento, é de acordo com as notificações. Não teve ainda, no Brasil, 1.000 mortes por dia. Mas a notícia mostra isso. E o que a pessoa fala? Não vou na igreja. Não vou estar na igreja, mas vai na lotérica. Que eu fico olhando, pastor Edmundo, baseado em qual conceito? Que eu não venho na igreja, mas eu vou na lotérica. Eu não vou na igreja, mas eu vou no supermercado. Será que é só o corpo físico que precisa de alimento? Será que o que é espiritual também não precisa ser alimentado? Qual que é a tua prioridade? Você é igual Tomé, que tem que ver para crer? Ou você é aquele que olha para aquilo que é invisível, sabendo que Deus está mudando toda a situação? O que se vê de 2021? Ano de crise, ano de luta, ano de dificuldade. Mas com os olhos daquele que é invisível, Ele pode reverter a situação da noite para o dia. Quando Moisés chegou diante do Mar Vermelho, no capítulo 14 do Êxodo, já no verso 14, a indagação do povo era: será que no Egito não havia covas demais para que tu nos trouxesse para morrer aqui no deserto? E aí o texto vai falar que Moisés vira para Deus, ele ora, e Deus responde para Moisés da seguinte forma: porque clamas a mim, Moisés, diga ao povo, só para marchar. Sabe o que eu aprendo aqui nesse texto para você, para a minha vida e para a nossa vida? Comece a marchar na caminhada de 2021, que o Deus invisível vai abrir o caminho, vai tirar o obstáculo, vai abrir a porta e você vai passar para caminho que você não imagina que passaria. Continue obedecendo, continue acreditando, continue tendo fé, continue olhando para além da circunstância. Aquele que tem a visão daquilo que é temporal, ele olha para aquilo que pode ser tocado, mas aquele que tem a visão do que é eterno, ele olha para Deus e continua a caminhada, sabendo que Deus vai fazer um caminho no meio do nada. Ele vai continuar acreditando que esse Deus vai suprir todas as suas necessidades. Ele vai acreditar que a sua fé neste Deus, a sua fidelidade neste Deus, vai guardar de todo mal. Que ele vai passar ileso diante das dificuldades da vida, por mais que ele não vê. Ele sabe que Deus está fazendo. Se coloque de pé, por gentileza. Cadê o rapaz que toca? Meu amigo, gente boa, gente fina. Me dá um sol maior. O povo está podendo vir na frente, pastor? Você tem que ser lá. Sol maior.
Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Olha aqui para mim. Pegue o seu projeto de vida. A gente vai orar sobre o mês de fevereiro. Fevereiro será o mês da dupla honra na tua vida. O mês de vitória para você. Se você tem andado em fidelidade, em obediência aos princípios, aos decretos do Senhor, grande será a vitória para você. Feche teus olhos, esqueça de quem está do teu lado. Esqueça o que você vai fazer depois do culto. Neste exato momento você pode ser curado aí no banco. Você pode ser renovado aí no banco. Você pode ser cheio da presença de Deus aí no banco. Você pode falar em línguas estranhas aí no banco. Se você não foi batizado no Espírito Santo ainda, receba poder de Deus para ser batizado no Espírito Santo. Deus pode mudar a perspectiva da tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus Cristo que eu apresento a tua igreja na cidade de Yumas, igreja pastoreada pelo teu servo pastor Edmundo. Pai querido, está aqui o teu filho apresentando o seu projeto de vida para o mês de fevereiro. Que fevereiro seja o mês da bênção, que fevereiro seja o mês da vitória, que fevereiro seja o mês da porta aberta. Que o teu filho, a tua filha receba cura, receba, Senhor, provisão. Mude, Senhor, a perspectiva do teu filho, mude, Senhor, a perspectiva da tua filha, que eles possam, Senhor, se encher de ti, ser cheios de ti, fazer a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Olha para mim, repete comigo. Senhor Jesus, eu tomo posse da bênção de fevereiro na minha vida, na minha casa, na minha família, para a minha igreja, no teu nome. Assentai-vos por gentileza por um minuto.